Muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um episódio Planeteers Home Catering, hoje sobre mobilidade urbana. Em tempos de pandemia parece contraditório, mas é agora neste regresso ao dia-a-dia que temos de repensar a forma como nos movemos e que consequências isso tem para o meio ambiente e para a nossa saúde. A mobilidade, a partir de agora, será certamente diferente. Essa mudança já começou, mas, no entanto, é preciso acelerar. Em estúdio está a Carla Santos, da Planeteers. Carla, muito boa tarde. Talvez nunca como agora tenhamos tantas vezes pensado na mobilidade, no sair de casa. É verdade, é verdade. Eu acho que nós agora que nos vimos privados de poder viajar, não só dentro das cidades, mas também para fora do país, esta privação que veio forçada nos levou também a pensar nas cidades de forma diferente, levou a que muitas cidades tivessem que parar obrigatoriamente e as pessoas tivessem que se movimentar de outra forma. Algumas cidades europeias acabaram por adotar, as pessoas acabaram por adotar outros sistemas de locomoção e existem realmente algumas empresas inovadoras e resilientes no nosso país e algumas entidades que estão a fazer alguma diferença. É por isso que neste programa trazemos o CEA já com alguns projetos desenvolvidos nessa área. Trazemos a Nissan, que é um líder no setor, e também o vereador José Sá Fernandes, que é o vereador do Ambiente do município de Lisboa, que é a capital verde europeia, e, portanto, terá mais coisas para dizer, com certeza. O foco desta missão verde, quando pensámos ou quando vimos Lisboa, nomeada a capital verde europeia deste ano 2020, estávamos muito longe de imaginar que este ano seria de pandemia, de Covid-19, de coronavírus. Esta semana assinalámos também o Dia Mundial do Ambiente e talvez seja um dos mais importantes de sempre, em que todos temos agora mais consciência da necessidade de ser saudável, algo que não é possível sem sermos naturalmente mais amigos do ambiente. Ora, através de Skype está o vereador do Ambiente da Câmara Municipal de Lisboa, José Sá Fernandes, a quem agradeço a sua presença aqui à distância, como todos ainda nos mantemos. Muito boa tarde. Se todos os transportes públicos estão reduzidos a 30% a lotação por causa da pandemia, Lisboa está a dar alternativas para quem faz pequenas deslocações. Nós estamos a atravessar, de facto, bem, para já, muito boa tarde e obrigado pelo convite. Eu acho que estes assuntos nós devemos vê-los todos ao mesmo tempo. De facto, temos este problema dos transportes públicos agora com menos gente, mas também temos outras realidades que devemos explorar. Temos mais pessoas a trabalhar em casa. Portanto, acho que isto pode ser positivo no sentido de haver menos carga para o transporte público, nomeadamente nas horas de ponta. Estamos a apostar fortemente nos motos suaves e nas bicicletas e, portanto, julgo que até 2021 ficamos com 200 km de ciclovias, o que é muito positivo, e na própria compra de bicicletas. Estamos a ter um programa para as pessoas habitarem na cidade, e quanto mais pessoas habitem na cidade, menos deslocações haverá da periferia para dentro da cidade. Estamos a completar um sonho do Ribeiro Teles, que é unir a cidade por verde, o que facilita também a mobilidade e a deslocação das pessoas. Estamos a investir, e está neste momento em concurso, uma central fotovoltaica, precisamente para que a mobilidade também do futuro dos automóveis, dos autocarros, seja elétrica. E, portanto, essa central fotovoltaica que está neste momento em concurso, com vários candidatos, vai ser instalada em Carnide, é exatamente para permitir que ela abasteça autocarros elétricos. Vamos provavelmente ter aí a primeira estação de hidrogénio, o que julgamos nós que é uma aposta também de futuro, porque julgamos que um dos combustíveis, podemos chamar combustível ao hidrogénio, é o hidrogénio. Nós já vemos excelentes exemplos, nomeadamente no Japão, de quais aldeias completas ou vilas, para não dizer cidades, todas a trabalhar em hidrogénio. Esta é uma aposta de futuro. E, portanto, nós devemos aproveitar, do meu ponto de vista, esta situação muito difícil. E eu aqui quero lembrar todos aqueles que morreram, todos estes que sofreram, as pessoas que nos ajudaram
no fundo, todos aqueles que resistiram a esta adversidade. Eu acho que é nas adversidades que nós temos que ir buscar mais forças e mais ânimo. É evidente que a Capital Verde sofreu as contingências de não ter uma série de eventos, mas eu acho que também ganhou mais força e ganhou mais premência. Acho que as pessoas estão mais sensíveis hoje para este tipo de causas do que estavam antes da pandemia. Quer dizer, quem me dera que não tivesse havido pandemia nenhuma. Mas já que houve, já que estamos mais sensíveis para a questão, eu acho que temos que olhar para o conjunto da cidade e para as várias soluções ambientais, não só ligadas à mobilidade, mas quando se fala da mobilidade também temos que falar da poluição atmosférica. Quando se fala da poluição atmosférica temos que falar do verde, por causa dos sumidores de carbono. E, portanto, todas as coisas acabam por estar ligadas e são mais facilmente perceptíveis pela maioria das pessoas, o que é muito positivo, esse tipo de sensibilidade da população. Ter o apoio da população para a tomada de medidas, como sejam mais ciclovias, perceberem que o problema da poluição é grave para a saúde pública, eu acho que é uma vantagem. E também sermos muito realistas. Há uma frase que eu gosto de dizer: quem quer só o que pode, pode tudo o que quer. E, portanto, nós devemos querer só mesmo aquilo que podemos. Mas há muita coisa que nós podemos fazer que vai ser bom depois de estarem feitas. Portanto, também não podemos... Quer dar algum exemplo em concreto? Não, eu acho que, por exemplo, isto das ciclovias é absolutamente decisivo, porque isso permite unir muito dentro da cidade, termos junto dos grandes interfaces de transportes, termos dos interfaces de transportes, termos as bicicletas, temos a possibilidade das pessoas estacionarem as bicicletas. Eu acho que isto é uma grande ajuda ao próprio transporte público. E, portanto, eu acho que esta é uma das grandes medidas que o meu colega Miguel Gaspar apresentou, juntamente com o Sr. Presidente, e que vai revolucionar a mobilidade da cidade. Se juntarmos a isto, termos mais pessoas a viver dentro da cidade, e, portanto, aí estamos a falar da habitação, outro pelouro, não é? Mas um vereador do ambiente tem que perceber estas coisas todas e conjugá-las exatamente para que isto funcione. Não há outra maneira de funcionar, não só porque não há mais espaço, mas também eu acho que já ninguém mais admite que haja a poluição que havia antes da pandemia. Por isso é que nós chegamos agora a acordo, felizmente, com os cruzeiros. Ninguém iria perceber se não dessemos um prazo para acabar a poluição atmosférica dos cruzeiros. Bem, já temos o acordo feito, a APL assim o disse. Em 2022, no fim de 2022, os cruzeiros que quiserem atracar em Lisboa têm que atracar eletrificando. Isso também pode diminuir, agora quer dizer, continuamos com problemas de poluição ligados aos transportes, não ao transporte urbano dos carros, mas temos o problema dos aviões, e, portanto, esse é outro problema que eu acho que também tem mais tarde ou mais cedo que se discutir. Que ser resolvido. José Sá Fernandes, agradeço aqui o seu contributo. Já voltamos a falar. Quero também juntar a esta conversa um dos representantes do CEIA. Estávamos a ouvir a falar das ciclovias. São 200 quilómetros de ciclovia que são estimadas para Lisboa. Isto só até ao final do primeiro trimestre do próximo ano. Será assim em Lisboa, já é assim também em algumas cidades e é até possível mais. É até possível ser recompensado quem deixar o carro na garagem e usar a bicicleta ou os transportes públicos para, por exemplo, ir trabalhar. E essa ideia é muito simples. Quem contribuir para reduzir a emissão de CO2, então deve ter algum tipo de recompensa na prática. E, ora, foi a partir dessa premissa que o CEIA, o Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto, criou uma aplicação para esse efeito. Junta-se também, através de Skype, Walter Crisóstomo, é diretor de Sustentabilidade Organizacional do CEIA. Muito boa tarde. Em que é que consiste, na prática, esta aplicação? Olá, muito boa tarde e muito obrigado por este convite ao CEIA. Obrigada a nós. E cumprimentos para a Ana, para a Carla e para os restantes colegas de painel. É isso, o CEIA há mais de 10 anos que trabalha toda a dinâmica da mobilidade sustentável, ou seja, inicialmente trabalhando numa ótica da mobilidade as a service, mas evoluindo e passando para uma situação em que hoje olhamos para a sustentabilidade como um serviço. E daí resultou um pensamento que foi, se em vez de pagarmos
por emitirmos, que tal sermos recompensados pelas emissões que evitamos na nossa mobilidade? E foi tendo por base este conceito que criamos então uma ferramenta UER, que é uma plataforma que consegue quantificar em tempo real as emissões evitadas com a nossa mobilidade sustentável. E dessa forma, então, poder valorizar essas emissões, ou seja, dar-lhe um valor, de forma a que o próprio cidadão depois possa trocar esse valor por outros produtos ou serviços sustentáveis. A título de exemplo, por exemplo, poder pagar no futuro algumas taxas municipais com as emissões que evitou pela sua mobilidade sustentável. Ou então poder fazer o offset dessas emissões para outras organizações, por exemplo, poder vender e pagar uma parte da sua energia ao seu fornecedor de energia com essas emissões evitadas e dessa forma criar este círculo virtuoso em que o cidadão pode diretamente contribuir para a redução das emissões no planeta, mas também poder sentir qual é que é essa redução e dessa forma ser um agente ativo nesta mudança. E acaba por, de alguma forma, também ter outra potência, outra motivação para poupar o ambiente, sabendo que está a poupar na carteira. Evidente, um dos fatores que faz com que as pessoas, você, eu, mudamos de comportamento é também sentirmos que também podemos ter alguma vantagem económica. E dessa forma, então, se sentimos essa vantagem económica, passamos a ter também comportamentos de consumo mais sustentáveis, não é? E dessa forma vamos ao encontro também de todos estes objetivos de desenvolvimento sustentável, vamos ao encontro da Agenda 2030 das Nações Unidas, que possibilitamos a que existam ferramentas que ajudem o cidadão a poder ter comportamentos mais sustentáveis e ele próprio ser um agente de mudança. Porque aquilo que disse o Sr. Vereador, e tem muita razão, este novo normal vai obrigar a que, em conjunto, tenhamos que trabalhar muito na mobilidade urbana, mas também tendo em conta as novas interações sociais e também tendo em conta este consumo mais responsável, tendo em conta também toda esta questão da logística urbana. Nós hoje, faz esta situação, vamos mais às mercearias do nosso bairro, se calhar já não fazemos tantas essas deslocações, mas também como é que esses produtos vão chegar a essas mercearias. Então é fazer toda esta análise e podermos valorizar quem realmente deixa de emitir ou quem reduz as emissões de CO2 e premiar, dar uma recompensa ao cidadão por isso. Walter Crisóstomo, isso quer dizer também que pode adaptar esta aplicação a outros setores além da mobilidade? Sim, o CEA tem no seu core a mobilidade. Então, o primeiro pilar em que estamos a trabalhar é o pilar da mobilidade, mas seguramente o futuro passará de alargar este conceito a novos setores, não é? Sejam eles setores produtivos, por exemplo, na área de energia, ou outros produtos, outros serviços, sejam eles até, por exemplo, produtos culturais, ou seja, eu com o CO2 que evitei com a minha mobilidade sustentável poder pagar uma parte do teatro municipal com esse valor, não é? É fácil encontrar esses parceiros? E esta também é a particularidade dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é criar parcerias para a implementação dos ODS. E tem sido fácil conseguir criar não só parceiros nacionais, como também criar, desculpem-me utilizar esta palavra, o engagement de parceiros externos para esta dinâmica. A título de exemplo, a própria Nações Unidas, através do seu Office de Informação, Comunicação e Tecnologia, mas também o United Nations Global Compact das Nações Unidas, têm acompanhado este trabalho e querem estar muito envolvidos numa forma de depois, no futuro, ele poder ser escalado e poder ser utilizado noutras áreas, noutros territórios, noutras comunidades. Walter Crisóstomo, esta aplicação já está a ser testada em algumas cidades, não só em Portugal, em outras cidades também. Qual é o feedback que tem recebido de quem usa esta aplicação? O feedback tem sido muito positivo e, acima de tudo, como nós trabalhamos num ambiente colaborativo, de cocriação, esses inputs que temos recebidos de diferentes partes do mundo, ou seja, do Brasil, de várias cidades em Portugal e também alguns testes em Nova Iorque, antes desta situação ter acontecido, têm sido bastante positivos e têm dado inputs até bastante relevantes para a evolução do próprio conceito e do próprio produto e do próprio serviço.
Acha que pode ser, por exemplo, uma aplicação útil para Lisboa, onde a ciclovia está a ser alargada, já com a previsão de 200 km? Eu acho que seguramente está aí o seu vereador e ele também conhece o projeto e seguramente sabe que é algo bastante útil, mas gostava de referir, o ER é muito mais de uma aplicação, é toda esta dinâmica de criação de um ecossistema em que está por base o cidadão é o centro de todo este conceito e este conceito passa por mesmo isso, se em vez de pagarmos por emitir, fôssemos recompensados por não emitir. É outra filosofia de abordagem da forma de podermos poupar o ambiente e, como eu dizia há pouco, também pouparmos a carteira. Queria também ouvi-lo sobre um dos grandes desafios desta pandemia por parte do CEIA, que acabou por dar um dos grandes contributos na criatividade, na inovação em Portugal e que será um contributo exportado. Estou, obviamente, a falar do ventilador aí criado no CEIA. Como é que nasceu esta iniciativa criativa a partir de uma adversidade gigantesca? Quando a situação aconteceu e tendo em conta as competências que existem no SEI, ou seja, nós somos cerca de 300 engenheiros com muitas competências na área de engenharia, então o SEI refletiu e disse, tendo em conta as nossas competências, qual é o contributo que nós podemos dar para a sociedade neste momento, ou seja, numa ótica de share value, ou seja, ter as nossas competências, como é que podemos pôr as nossas competências em prol da sociedade. E nesse sentido, em colaboração muito estreita com a comunidade científica, com a comunidade médica, desenvolveu-se então o Antena, que é um ventilador não invasivo, no sentido de podermos colmatar esta deficiência que existia em termos de ventiladores e dessa forma podermos contribuir de forma decisiva para podermos apresentar esse ventilador e dessa forma também podermos ajudar nesta pandemia, esta situação. Mas, acima de tudo, foi um grande trabalho de cocriação colaborativo que teve por base muito a classe médica e a classe científica com o apoio então da engenharia do CEIA. E que é naturalmente motivo de orgulho. Não só para a engenharia portuguesa, mas também para os médicos portugueses, para a ciência portuguesa e seguramente também no futuro ser um produto que possa ser exportado. Walter Crisóstomo, agradeço também aqui o seu contributo neste episódio da Planeteers dedicado à mobilidade. Ora, como consequência desta pandemia, as economias pararam, as pessoas foram ficando em casa. Sabemos também que a poluição atmosférica acabou por reduzir-se, mas à medida que desconfinamos e à medida que saímos de casa, então essa poluição irá naturalmente aumentar. Via Skype, novamente, junta-se o diretor-geral da Nissan, António Mélica, a quem também agradeço a sua presença aqui à distância, via Skype. Muito boa tarde, António Mélica, obrigada por estar aqui presente. Como é que a Nissan está, ou melhor, o que é que a Nissan está a fazer em concreto para evitar a escalada da poluição novamente quando todos nós desconfinarmos? A Nissan tem uma filosofia, uma visão muito clara nesse sentido. Nós achamos que a mobilidade pode e tem que ser mais inteligente e a nossa aposta é muito forte na mobilidade elétrica. Nós começamos investimentos na mobilidade elétrica em 2010, há quase uma década. Fomos os primeiros a introduzir o primeiro veículo 100% elétrico, zero emissões, produzido em larga escala, o Nissan Leaf. E fomos nos últimos 10 anos líder absolutos na mobilidade limpa, na mobilidade elétrica a nível global. Já temos perto de meio milhão de veículos elétricos Nissan a circularem no mundo. E também aqui em Portugal continuamos a ser líder com Nissan Leaf, veículos de passageiros fantástico, zero emissões, que ainda em 2019 foi líder aqui em Portugal. O principal desafio neste momento é massificar essas formas mais limpas de transporte. Claro, exatamente o que estamos a fazer. Nós temos já um grande orgulho em poder dizer que em Portugal, graças ao facto dos consumidores escolher para um veículo Nissan elétrico, conseguimos poupar cada ano
mais de meio milhão de toneladas de CO2, o que é uma prova muito concreta, muito factual do que a mobilidade elétrica pode trazer para descarbonizar o país, descarbonizar Portugal, mas também contribuir na descarbonização da capital, a cidade de Lisboa. Muito importante também o fato que, além de ter veículos de passageiro como o Nissan Leaf, é muito importante falar dos veículos comerciais. E aqui há uma relação muito forte com a altura que estamos a viver. Durante a pandemia, o fenômeno de compras online cresceu muito, em maneira exponencial, e com isso há uma tendência muito forte ao crescimento do transporte comercial no interior das cidades, nos centros urbanos. Então é muito importante contrastar esta tendência com veículos comerciais elétricos que não têm poluição, não só a nível de emissões de CO2, mas também a nível de barulho, coisa que efetivamente conseguimos experimentar em maneira muito clara nas cidades quase desertas durante este confinamento. E que serão certamente cada vez mais necessários, porque essa tendência veio para ficar, as compras online e naturalmente a entrega à casa das pessoas. Claro, exatamente. E pelo futuro, claramente, nós estamos a olhar para introduzir, continuar a apostar na mobilidade elétrica, mobilidade limpa, mais eficiente, com a introdução de novos modelos 100% elétricos, mas também através da eletrificação de toda a gama dos veículos Nissan, e também estamos a contribuir, falou-se antes, na criação de um ecossistema. Efetivamente, nós temos um compromisso muito forte com Portugal, com a cidade de Lisboa, para a criação do ecossistema elétrico, um ecossistema onde o veículo elétrico pode ser gerido de maneira muito mais eficiente. Estamos a falar aqui de contribuir na criação de infraestruturas de carregamentos. Estamos agora mesmo a implementar uma parceria com a Galp para a instalação de 20 carregadores rápidos a nível nacional, mas também contribuir ao ecossistema com a nossa tecnologia Vehicle to Grid, que é uma tecnologia exclusiva nos nossos veículos elétricos e que permite não só tirar energia da rede, mas também devolver essa energia para a rede segundo as necessidades, e assim podemos equilibrar o que é a procura e também a oferta de energia e ajudar a rede a ser muito mais eficiente e muito mais economicamente avançada, dizemos assim. E sustentável, naturalmente. António Mélica, agradeço também o seu elencar dos desafios que nos esperam, não só na Nissan, mas na realidade a toda a sociedade. Um bom resto de tarde para si. Carla Santos, muitos projetos, todos muito direcionados para esta mobilidade, numa altura em que todos nós estamos muito concentrados no sair de casa, mas fazê-lo de uma forma diferente, pelo menos mais saudável do que fazíamos até agora. Sim, tenho a certeza que o cidadão comum agora vai pensar seriamente na forma como se vai locomover e na forma como vai utilizar determinadas ferramentas. Ou seja, não só esta questão do poder ser retribuído o facto de não poluir, mas também a questão de poder descarbonizar, ou seja, o próprio cidadão comum pode ajudar a descarbonizar, pode ajudar... Está nas suas mãos, não é? A partir de Exatamente. Agora está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos. Fazer alguém específico. Exatamente. E isso, no fundo, acaba por nos levar a outra forma de estar e a uma forma mais vocacionada até para o digital, porque nós, como referiu o Dr. António Mélica, as pessoas realmente foram para compras online e realmente estamos num novo paradigma. Eu gostaria ainda de fazer uma pergunta ao Sr. Vereador Sá Fernandes, exatamente a ver com esta questão da capital verde e estes planos para o futuro que eu sei que existe. Uma pergunta que tem a ver com qual é efetivamente o futuro de Lisboa nos próximos anos e perguntar-lhe também
como é que vê esta questão do digital ser utilizado, no fundo, para os próximos anos na cidade de Lisboa, até para os eventos, para os turistas e para o próprio cidadão? Muito bem, muito obrigado pela pergunta. Eu acho que vou responder com afirmações que foram ditas pelos meus colegas neste painel. De facto, se nós assentarmos as nossas decisões com a ciência e com aquilo que nos ensina, se percebermos como a indústria está a acompanhar essa ciência, se conseguirmos arranjar um valor para aquilo que nós já percebemos que é bom para a sociedade, que é bom para cada um de nós de facto conseguimos arranjar bons caminhos para as cidades. Lisboa ganhou Capital Verde porque fez um bom percurso nos últimos 10 anos e porque tem ambição para o futuro. Foi por estas duas razões. Não é por sermos os melhores do mundo, mas porque evoluímos muito nos últimos 10, 12 anos e porque temos um bom conceito para o futuro. E esse conceito para o futuro, eu acho que vai... aquilo que nós já prevíamos, acho que pode agora ser acelerado. E falou precisamente em dois assuntos que têm que ser acelerados e que nós já os tínhamos pensado. Agora temos que acelerar também o nosso próprio pensamento. Julgo que as pessoas estão mais receptivas, a indústria está mais receptiva. E falou nos dois. A logística da cidade, é absolutamente essencial. Aliás, falaram todos da logística. É absolutamente essencial nós apostarmos na logística e também, e a logística ligada ao digital, obviamente, mas também no digital do trabalho, o chamado teletrabalho. Eu acho que acelerarmos estas duas vertentes, que estão muito assentes na tecnologia, na ciência, mas também naquilo que a indústria nos pode fornecer, pode mesmo mudar muito a cidade. Aliás, é isso que nos vai permitir que as pessoas andem mais de bicicleta, que andem mais de transporte público. Eu vou dar-lhe o exemplo do transporte público. Entre as 10 da manhã e as 5 da tarde, não anda ninguém no transporte público, pouca gente. Se nós conseguirmos fazer horários desfasados, se conseguirmos que haja mais pessoas a trabalhar em casa, se conseguirmos que a logística se faça a outras horas, nós conseguimos ter uma cidade, o transporte público com mais gente, naquelas horas onde não tem mais gente. E, portanto, o transporte público, se calhar, com menos investimento, é mais suficiente para mais gente. Conseguimos ter uma cidade com menos poluição, conseguimos ter uma distribuição dos bens de uma maneira mais eficiente e mais de acordo com aquilo que as pessoas pretendem. E, portanto, eu acho que estamos num momento decisivo para decidir este tipo de coisas. E isto só se pode fazer com a indústria, e, portanto, com exemplos que foram dados agora aqui pela Nissan, como também com a ciência, com a CEICA, com os laboratórios da CEA, com os laboratórios e com as universidades que têm estudado esta matéria. Lisboa é capital verde e, de facto, estes 3 meses serviram para nós constatarmos várias coisas. Mas mais importante que nós constatarmos, porque acreditamos nesta causa do ambiente há muitos anos, foi as pessoas terem essa sensação. Sensação que o sistema digital pode ser proveitoso para alguns, como pode melhorar o trabalho, como pode melhorar a logística, como pode melhorar a própria vida das pessoas, como também verem que, de facto, uma cidade com menos poluição é uma cidade mais agradável, perceberem que uma cidade com menos barulho ou ruído é uma cidade mais agradável. E, portanto, apesar da tragédia, apesar de todos termos sentido isto como uma coisa que caiu em cima de nós e que nós não queremos acreditar, não queremos rejeitar, mas apesar disso, porque houve muita gente que resistiu e que obrigou-nos a resistir a este efeito terrível da pandemia, surgiram ideias, surgiram coisas para nós próprios reagirmos
E surgiram também, José Sá Fernandes, e desculpe interrompê-lo, porque estamos aqui na nossa reta final deste episódio, surgiram também esta espécie de test drive a uma nova realidade que todos agora presenciamos, experienciamos, esta vivência nova nas sociedades e, como dizia o José Sá Fernandes, com menos poluição, algo que antes julgávamos muito distante. Agradeço também à Carla Santos pelo seu contributo, também pelas suas explicações e por ajudar a relançar aqui temas muito importantes na nossa mobilidade daqui para o futuro. Quanto a nós, desejo-lhe uma ótima tarde, um ótimo fim de semana.